salve simpatia, nós estamos começando nossa semana com um assunto gravíssimo, muito embora muito glorioso, que é essa questão que já está bombando nas redes, que foi a entrevista do empresário Tony Garcia ao 247, que não foi um furo de reportagem, foi um rombo de reportagem. E finalmente nós poderemos levar aos bolsonaristas o famoso Lula ladrão, aquele que roubou o país, aquele que é demonizado, o próprio PT, a esquerda, etc., o Genuíno, Palocci e entre outros tantos. Eu quero pedir para você que se acha brasileiro, brasileira, democrata, republicano, fique até o final desse vídeo, que você também compartilhe esse vídeo, que você já deu certinho, que você deixe seu comentário, que é muito importante. Você quer ver o Dallagnol e o Moro na cadeia? Então já comenta aí. Eu por 3 horas assisti toda a entrevista. É maravilhosa, é reveladora, é estarrecedora. Chega a dar vontade de chorar, de ver o que esses dois cretinos fizeram nesse país, que não foi nada mais, nada menos de que uma grande organização criminosa na famosa República de Curitiba, envolvendo desembargadores, eles aliciando, cooptando, fazendo os maiores horrores, festa da cueca para os desembargadores, para deixá-los encurralados e fazer o que eles queriam, tendo um Moro, inclusive, usando um grampo pregador de gravata, com uma câmera para filmar, enfim, é realmente estarrecedor, mais revelador, e finalmente eu espero que o CNJ, o STF, a justiça como um todo, se pronuncie e traga esse homem para revelar tudo que ele sabe, porque por 20 anos ele ficou refém destes criminosos, e essa Lava Jato que eu sempre recriminei está trazendo todas as verdades através do Tony Garcia. Eu quero começar esse vídeo passando um trecho de uma fala do Lula, onde ele já alertava. Aliás, o presidente da Turquia, lá em 2013, já tinha avisado a Lula, e o Putin já havia avisado a Dilma, de que estava se orquestrando um golpe. E tudo com o dedo dos Estados Unidos, e tudo em função do pré-sal. Por isso aconteceu o que aconteceu, e ainda tem os que endeusam os Estados Unidos. Mas isso é outra história. Vamos nos focar nisso aqui, assista essa fala do Lula e volta comigo que eu vou mostrar um pequeno trecho, um recorte da entrevista do 247 Joaquim de Carvalho com o Tony Garcia. Assiste aí e volta aqui comigo. Passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. Aqui, na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou. O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro, vai passar para a história como o mês Lula. Sei. Porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. Sabe? O objetivo era dizer Lula. Se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende que existe uma conspiração? Eu entendo e acompanho pela imprensa de que pessoas como Léo Pinheiro está já há algum tempo querendo fazer delação. Sim. Primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia, depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo dos delatores. Sim. E o cara fala, porra, eu estou condenado a 23 anos, sabe? E os delatores, sabe, pagaram uma parte, estão vivendo essa vida, sabe? Então, delatar virou, na verdade, quase que o avaral de soltura dessa gente. Eu tenho acompanhado, estou atento e estou percebendo que há, eu vou discutir em algum momento o contexto. O contexto está baseado num PowerPoint mal feito, mentiroso, certo, doutor, da Operação Lava Jato. Senhores presidentes, nós aliás, estamos aqui fazendo o doutor Dallagnol, que fez a apresentação, não está aqui. Deveria estar aqui. Para ele explicar aquele famoso PowerPoint. Certo. Sabe? Aquilo é uma caçamba, onde cabe tudo. Aquele PowerPoint, doutor, não está julgando Lula, pessoa física ou pessoa jurídica. Está julgando Lula, presidente da República. Certo. Aí está. Eu trouxe esse link dessa fala do Lula, porque ela é o gancho para o que eu vou trazer agora. E o Lula, em vários momentos, naqueles depoimentos que ele fez lá para o Sérgio Moro, ele advertiu, inclusive aquela fala histórica, que ele praticamente profetizou, se um dia houvesse algum sinal de que tudo era uma armação, mais ou menos isso, aqueles que hoje estavam perseguindo eles iam sofrer as maiores consequências. E está aí o resultado. Aliás, diga-se de passagem, é um homem honrado,
que disse claramente numa entrevista ainda na Polícia Federal que ele não trocaria sua dignidade pela sua liberdade, que ele ia desmascarar. Diferente daquele que se entregou para o Centrão, 150 pedidos de impeachment na mão do Lira e que foram guardados porque ele deu um orçamento secreto. Aquele que se humilhou para o Michel Temer para poder fazer intervenção junto ao Alexandre de Moraes para não prender o filhinho dele, o Carlos Bolsonaro. É este o mito. Você tem a obrigação de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, você tem a obrigação de levantar esse assunto e se insurgir para que seja passado a limpo, como o próprio Gilmar Mendes disse. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, que o judiciário tem que ser passado a limpo. Então agora assiste essa fala do Tony Garcia para o Joaquim e depois volta comigo para o meu comentário. O poder que eu tive de fazer coisa ilegal em nome da justiça e obrigado a fazer é uma coisa despropositada. Eu via o ministro Gilmar Mendes, entendeu, falando que um dia a Lava Jato teria esse encontro, entendeu, com a verdade, com tudo isso. Eu tinha vontade de pegar e chegar para o ministro Gilmar e falar: ministro, tem que investigar isso daqui, é uma barbaridade o que eles estão fazendo, entendeu? Eu queria fazer isso, mas eu tinha uma faca no meu pescoço o tempo inteiro, eu não podia fazer isso daí. Né? Eu via que era só o ministro Gilmar, o ministro Lewandowski, o ministro Toffoli, que brigavam com isso daí, e contra o Brasil inteiro, sabe? E tentavam desmoralizar ele. Eles me usaram, eles me fizeram dar uma entrevista para a Veja, incriminando o Bertoldo, incriminando o PT. Incriminando o PT, tudo, essa revista, vocês devem ter aí. Eu fui obrigado, quem marcou a entrevista para mim foi o Sérgio Moro e o Carlos Fernando, entendeu? Eu fui entrevistado no meu escritório e eles me brifaram o que eu tinha que falar. Eu fui brifado pelo Moro e pelo Carlos Fernando para pegar o PT. Então eu tenho um compromisso, sabe? Eu falei que eu não queria morrer antes de passar pela história do país e tanta coisa. Eu frequento palácios desde os 24 anos de idade, quando eu fui genro do Ney Braga. Eu frequento palácios, ele foi ministro da Educação, ele foi governador, tudo. E eu passei a frequentar esses palácios, eu conheço a estrutura da política, as mentiras, tudo. Mas eu jamais tinha passado por uma coisa tão fora da lei, com alguém que criminalizava políticos, tribunais superiores e jornalistas e advogados. Eles queriam criminalizar a política. Era o quê? O Deltan, Carlos Fernando e o Moro, eles falavam que políticos eram bandidos. Eles me fizeram levar o Janene, o deputado Janene, eu levei aqui no MPF. A doutora Lindora ouviu o Janene aqui. Eles me obrigaram a levar o Janene lá. Eles queriam delação do Janene para pegar Furnas, para pegar o PT, para pegar um monte de coisa. Eles queriam que o Janene denunciasse o pessoal que ele convivia do PT. Eles queriam isso, sabe? Então, tanta coisa que eu fiz que eu preciso de 20 dias para falar tudo que eu fiz em 10 anos para eles. Entendeu? Tudo era feito em nome da justiça. Sabe, eu vi a luta do ministro Gilmar, eu vi a luta fantástica, né, do advogado Zanin, que tomara seja escolhido pelo Senado. Eu vi a luta do presidente Lula e as injustiças, e o que eles botavam na minha boca para eu fazer coisa, para buscar coisa contra o PT, para criminalizar o Lula, para tirar o Lula da eleição. Tudo isso eu participei da história do país. Eu tenho esse compromisso hoje, até com a minha consciência, com a minha família, com meus filhos que sofreram muito por isso, de passar essa parte da história limpo, entendeu? Eu fui em estado, entendeu? Eu fui em estado, e hoje também falo aqui com exclusividade, nunca falei isso, né? Eu fui em estado a procurar coisas contra o PT, né, na época, através do Eduardo Cunha, que era meu amigo, entendeu? Era meu amigo e ficou até, se estremeceu comigo depois que prenderam ele, porque eles me usavam, e usavam da minha amizade com o Eduardo para saber quem eram os operadores do PT, e isso, uma perseguição clara, entendeu? Para ver se eles conseguiam juntar provas para prender o Lula. É isso que eles queriam. Eu vi que você está falando mesmo, pegou a metralhadora e está atirando, e é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. A pessoa fala... Eu estou falando a verdade, veja, isso eu falei, tudo que eu estou falando aqui, a grande parte disso aqui, eu falei num depoimento para Gabriela Hart, oficial. Eu pedi, eu falei, eu denunciei, e nada aconteceu. Entendeu? Ela engavetou isso daí porque não interessa, entendeu? Não interessa para ninguém essa história vir à tona. Todo mundo que fala contra eles é bandido, eles são os mocinhos, entendeu? Isso não é verdade. O Brasil tem que passar isso a limpo. Eu queria sugerir, tem vários amigos deputados, senadores, eles tinham que fazer uma CPI da Lava Jato, entendeu? Eu fico com eles 6 meses dando prova para eles buscarem tudo que eu vou falar, para eles buscarem as provas do que eu estou falando. É isso que eu queria passar o país a limpo, para eles saberem como que foi usada a justiça. O presidente Lula tem o direito de saber como é que ele foi. A presidente Dilma tem direito de saber, entendeu? Como é que aconteceu a história do impeachment dela, tudo.
Isso tudo foi forjado, isso tudo é um golpe, não é um golpe de Estado, não, é um golpe feito nas estruturas do poder para que se pudesse chegar a intento deles para tirar quem eles quiseram, entendeu? Que envolvia muita gente. Alguma dúvida? Eu vou deixar o link da entrevista completa, são cerca de 3 horas, mas vale muito a pena assistir, vale muito a pena você se inteirar, você dominar esse tema e espalhar, e fazer post, e fazer falas, e jogar isso na cara do bolsonarismo, dos lavajatistas sem vergonhas, etc e tal, porque o que aconteceu nesse país, como eu disse, Guantánamo, que é a prisão lá em Cuba, dos Estados Unidos, que as pessoas ficam lá tiradas pro resto da vida, sem direito a uma defesa, forçados a fazer delação, forçados a, enfim, uma tortura psicológica eles fizeram com todos aqueles que foram interrogados, que só tinham um motivo, a delação premiada. Se dissesse que era o Lula, se dissesse que era o PT, se dissesse que era alguém envolvido com o PT, valia. Se não, era ameaçado a ir para a cadeia, para o presídio, penas altas de reclusão, etc e tal. Tudo uma orquestração mentirosa. É isso aí. Está dado meu recado aqui, a voz da esquerda resistente, a verdade dói em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, mas não esquecendo, compartilhe esse vídeo, deixa certinho, comenta, porque nós estamos com a faca e o queijo nas mãos. É como lavar a alma, porque eu fui um dos que, desde o início, recriminei essa Lava Jato, recriminei o Moro, recriminei o Dallagnol, e eu acredito que você também tenha ficado muito chateado. Então agora a verdade veio à tona e vai vir mais à tona. Então, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.